Bom dia. Hoje vou apresentar a você a biologia da crença, que foi criada pelo Bruce Harold Lipton, que tem vários livros em português. Esse autor me foi apresentado por um grande amigo, que é psicólogo e terapeuta da terapia Dharma, que é uma forma de autoterapia. O nome dele é Ricardo Noleto Teixeira e ele atende pela internet, embora more na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Então vamos falar um pouco do que nos ensina o Bruce Harold Lipton. O que vou compartilhar com você a partir de agora são os ensinamentos desse autor que, usando a teoria da epigenética, criou a biologia da crença. É muito interessante você refletir sobre isso. O Bruce Lipton realizou uma palestra e eu vou traduzir essa palestra para você, porque a maioria do nosso povo não fala inglês. E o que o Bruce Lipton disse nessa palestra? A partir de agora eu vou descrever para você parte daquilo que ele disse nessa palestra. O Bruce disse de uma forma bastante radical que você não é ninguém e que você não tem ninguém. Você não fez nada para ser amado e é apenas uma ferramenta para uma máquina que governa a sociedade. E você não é ninguém e o que você pensa a seu respeito não merece nada, nenhuma coisa. Você não merece nada e não se esqueça que a sociedade não necessita de você, nunca mais. Porque você é apenas uma pequena bateria em uma grande máquina. Você é apenas um outro trabalhador e não alimente muitas ambições. Mantenha seus olhos baixos olhando para a terra, até mesmo porque você não tem poder suficiente para olhar para cima. Você não merece olhar para cima. Você é apenas um outro proletário alimentando a máquina. Não esqueça a sua posição. Não esqueça o teu lugar neste mundo. Não esqueça que a paz é guerra e que a guerra é paz. Você não é nada. Você é apenas uma pequena ferramenta dentro da máquina. Nós não precisamos de você. A máquina não precisa de você. Mas para que você seja considerado um bom trabalhador, continue olhando para baixo. E continue fazendo o seu trabalho. Você não merece nada. E repita comigo. Eu não mereço nada. Eu não tenho nenhum valor. E agora, volte para o seu trabalho. Essa é a sua função. É a única coisa que faz com que a gente aceite que você existe. Você é apenas uma pequena peça numa grande máquina. E eu sou a sua mente que liberta você dessas programações da sua mente subconsciente. E esqueça essas programações, porque agora você é uma pessoa livre. Caia fora dessa miséria. Você agora é uma pessoa livre. Você não é mais um escravo. Você é um criador. Você é uma pessoa tão maravilhosa que é capaz de ter uma visão perfeita da vida. Você é capaz de amar, de criar sua própria felicidade. E é por isso que você está aqui. É por isso que estamos todos aqui. E eu estou maravilhado de você ser uma espécie de martelo, capaz de destruir essa sua programação imbecil do seu subconsciente. Você agora é uma pessoa livre. Obrigado, cara. Obrigado por você existir. Você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa gentil, uma pessoa muito criativa e poderosa. Você dispõe de um tempo para trabalhar em direção ao bem, junto com a sua comunidade, e manifestar a vida que todos nós desejamos. Porque agora nós podemos curar essa mente doentia que lhe foi imposta pelo mundo e você pode ter experiências maravilhosas que sua imaginação possa criar. Tudo que você viu aqui, que eu acabei de dizer, nada mais é do que uma repetição daquilo que é dito na obra de George Orwell, 1984. Ou seja, cada célula do seu corpo é uma espécie de cidadã que criam a comunidade que é você. Você é a soma das células do seu corpo. E cada uma das células do seu corpo geram uma comunidade. E quem governa essa comunidade é a sua mente consciente. Isso controla o seu destino
e governa a sua mente. Existem duas mentes que devemos compreender. Existe a mente consciente que está conectada com a nossa espiritualidade, o que engloba nossos desejos, nossas esperanças e tudo aquilo que queremos em nossa vida neste planeta. E também existe a mente subconsciente, que é programada desde antes do nosso nascimento. E essa programação não vem de nós, vem daquelas pessoas que conviveram com nossa mãe quando a gente ainda estava na barriga dela. E com aqueles pontos de vista que foram impostos a essa pessoa que é a nossa mãe, o ponto de vista de nossos pais, o ponto de vista de todos aqueles com quem convivemos. Isso vem de nossos pais, dos nossos parentes, da nossa família, da comunidade em que vivemos. E se você conversar com um psicólogo ou um psiquiatra, ele vai lhe informar que mais de 60% dessas programações que existem dentro de você puxam você para baixo, não te dão poder, não te permitem uma livre expressão da sua consciência. São crenças limitantes e sabotadoras da grande verdade. Considere as células do seu corpo como uma sociedade, como uma máquina que precisa ser governada. Sua mente subconsciente dá a essa sociedade, a essa soma de células no seu corpo, todo tipo de percepções negativas e também de impulsos negativos que dizem que você não merece o amor, que você não merece nada. E isso foi programado em você desde que você nasceu e até antes de nascer, até mais ou menos a idade de 7 anos, que é quando você educa uma criança. Depois disso é mais difícil de educar. E essa é a causa do estresse e das doenças que eventualmente você venha a ter, se é que já não as tem agora. E essa programação é responsável por mais ou menos 90% desses acontecimentos ruins em sua vida. Crie uma imagem paralela, que as células do seu corpo são como as pessoas que compõem uma sociedade, um país, e todo tipo de preconceito, racismo e xenofobia que esse país possa ter. Porque é isso que você foi programado para ser através das mensagens que a vida lhe deu e que foram aceitas pelo seu subconsciente. O papel do governo sobre o seu país é a mesma coisa que a sua mente consciente tem como papel para administrar as células do seu corpo. O governo do país está sempre tentando controlar você e indicar como você deve proceder e como ele faz para ter poder sobre você. E como cidadãos nos vemos forçados a aceitar esses desejos, essas vontades e essas imposições do governo sobre o povo. O que nem sempre é o desejo e, enfim, as intenções da maioria das pessoas. E os desejos e as esperanças de cada pessoa que desejam ver na Terra a paz, o progresso, o equilíbrio, a possibilidade de que as pessoas possam ter o mesmo que toda a sociedade bem-sucedida tem, se transforma numa atitude planetária em que todos buscam o amor e a realização pessoal e a felicidade. Nós não estamos interessados em nos esforçarmos e em competirmos uns com os outros, transformando a vida e este mundo num inferno difícil de sobreviver, que é o que essas programações incluídas em nosso subconsciente estão tentando fazer. Ou seja, elas estão tentando nos conformar com a mediocridade. Daí o nome medíocre ser dado à pessoa média, que aceita todo tipo de condicionamento e a faz se comportar de acordo com aquilo que lhe é imposto de fora, e não de acordo com aquilo que quer, que ama e aspira. E isso nos pune o tempo todo, quase toda a nossa vida, até que a gente desperte para a liberdade que podemos ter quando permitirmos que a nossa mente consciente domine esse estado de coisas. Para isso é preciso que nos libertemos desses padrões que nos foram impostos e que nos condicionaram. Todos nós queremos um corpo saudável, um mundo saudável em que viver. Para isso precisamos utilizar a nossa mente consciente. É preciso que tenhamos consciência que a função do governo no mundo é dar suporte para nós que somos o povo. E no nosso corpo, a nossa mente consciente existe também para dar suporte
àquilo que nós queremos, amamos e necessitamos, às nossas ansiedades, àquelas coisas que nós desejamos ter. E para isso precisamos organizar nossa mente consciente, porque ela é o governo do nosso corpo, da nossa vida, da nossa mente. Se um governo de um país não está agindo de acordo com as esperanças do povo, é necessário mudar o governo. E em nosso corpo, em nossa vida, se esses condicionamentos não estão atendendo às nossas expectativas e esperanças, é preciso reprogramar. Precisamos reprogramar a nossa mente. Ao fazer essa reprogramação, estamos criando, através da nossa mente, um governo para o nosso corpo e nossa vida, que transforme nossa vida em uma obra de arte. Observe que a desarmonia do mundo ao seu redor, em grande parte, é fruto da desarmonia que existe dentro de você. Observe um navio que esteja naufragando. Não é a água que está em volta dele que o faz naufragar. É a água que está dentro dele. Então, pense bem. Não interessam muito as influências externas, se você administra muito bem as influências internas que você tem dentro de si. Porque só ela é capaz de afundar o seu barco, e não as águas ou as influências externas que estão em volta de você. Então não é competência sua criticar este ou aquele governante, esta ou aquela influência externa que ocorre na sua vida, e sim gerar em si mesmo a competência para administrar a mente, que é o governo da sua vida, do seu corpo, das suas células, da sociedade, da máquina que existe em você. O mundo lá fora está um caos, a violência está crescendo e você é a única pessoa que pode resistir a isso, porque não existe essa história de administrar o mundo ao seu redor ou de tentar culpar alguém por isso, seja o governo, seja Deus, seja o que for. Você tem o seu mundo interno. Você é o capitão da sua alma. Você é que dirige a sua vida. E quem faz isso tem que ser, pode ser, é melhor que seja a sua mente consciente e não aquelas imposições que foram programadas em você pelo seu subconsciente. A grande verdade é que o governo do mundo, e não só do nosso país, não está dando todo o suporte que o povo necessita. Se o povo tivesse recebendo todo o suporte que lhe é necessário, não haveria violência, não haveria crimes, não haveria fome, não haveria o desnível entre as classes sociais. Estamos percebendo, neste momento da história da humanidade, que as regras que nos são impostas pelos governantes do mundo, tanto os governantes eleitos politicamente, quanto os governantes que têm poder econômico sobre as classes dominadas, não estamos tendo a atenção e, enfim, a orientação, a educação que necessitamos. Há pouco, alguém aqui no Brasil mencionou que deveria ser instituído o ensino da sobrevivência financeira nas escolas desde as primeiras instâncias, desde o início dos bancos escolares. Mas não está sendo feito. Está sendo cogitado que seja feito no ensino médio. Mas o nosso povo precisa ser orientado. E por que o governo obriga você a aprender álgebra, a aprender física, química, se você não vai se dedicar a essas profissões no futuro? Se você aprendesse sobrevivência financeira, seria muito mais relevante para que você conseguisse um lugar ao sol. O mundo está atravessando uma fase em que essas regras e imposições que são feitas ao povo estão em discussão. Está surgindo muitas frentes em diferentes países que não está aceitando mais esse estado de coisas. Algo vai ser mudado. Espero que não sejamos vítimas disso, né? Mas eu não estou aqui para falar do que o governo está fazendo. Eu estou aqui para lhe informar que o nosso amigo Bruce Lipton, ele nos fala que nós temos um governo em nossa vida. Esse governo é a nossa mente consciente e que podemos escolher uma governança melhor, regras melhores de sobrevivência que nos ajudem a vencer essas programações negativas que nos foram impostos desde que éramos crianças
e passar a ser pessoas mais cientes, pessoas mais éticas, pessoas mais realizadas, pessoas que vão justificar suas esperanças, seus desejos, desde que bons e não pervertidos, em direção a um mundo melhor em nossa própria vida, porque somos nós os responsáveis por esse estado de coisas. Como eu disse, não é a água em volta do barco que afunda o barco, é a água que entra no barco. Então, ao invés de criticar o governo, a sociedade, as regras que nos são impostas, vamos, dentro de nós, corrigir as programações que administram o nosso corpo, a nossa vida, a nossa possibilidade de raciocínio e de lógica de uma forma incorreta. Corrigindo isso, estaremos constituindo o que é de melhor para a nossa vida pessoal. E aí, o nosso exemplo talvez ajude a parte da nossa sociedade a tomar consciência dessa necessidade e também se transformar. Se nós conseguirmos produzir essa revolução dentro de nós, né, uma coisa que não exige força, exige apenas bom senso e ética, provavelmente estaremos transformando o mundo que nos cerca num lugar de paz e realização pessoal. Reflita sobre isso, mas faça isso agora. Obrigado pela sua presença, amiga. Sempre que possível, estarei compartilhando com você ideias que possam transformar sua vida em direção ao bem. Me prestigie no sentido de se inscrever neste canal, de deixar o seu comentário. Eu, na medida do possível, estarei respondendo aos comentários que receberei da melhor forma que esteja dentro daquilo que eu possa compartilhar com você. Tenha um excelente dia.